Deus é bom. Nós estamos na presença do Senhor. Todos os domingos nós fazemos culto aqui nessa igreja. Mas hoje nós estamos fazendo um culto especial. Hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Por tudo que Ele tem suprido, por todas as bênçãos derramadas. Então talvez você veio para cá para participar de uma reunião social, ou talvez você veio para cá para participar do simples jantar. Mas eu tenho a consciência do que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo para o Senhor que eu sou muito grato por Ele ter sustentado Tiffany, Andréia e a mim. E não tem deixado que nada, ou pelo menos eu não tenho ficado sabendo, que nenhuma pessoa que eu conheço que tenha passado por necessidade ou está passando por necessidade. Então esse jantar, irmãos, é para nós reconhecermos isso diante de Deus e falar para o Senhor: Senhor, muito obrigado. Vamos falar todos juntos: muito obrigado, Senhor. Vamos falar 1, 2, 3. Muito obrigado, Senhor. Ele está escutando isso. Ele está escutando essas tuas palavras que você transmitiu. Ele escutou isso. E eu tenho certeza que Ele se alegrou com isso. Então nós vamos orar e vamos celebrar o vitorioso. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, porque estamos vivos. Em segundo lugar, porque vivos alcançamos e conhecemos Jesus Cristo que nos trouxe a salvação. Queremos te agradecer, ó Deus. Talvez aqui ninguém, ou talvez algumas pessoas, não tem nada para te agradecer hoje, mas aqui está o motivo, um dos motivos, um grande motivo que nós temos para te agradecer: a nossa saúde. Porque, ó Deus, sem saúde nós não somos ninguém. E se temos que pedir alguma coisa para o Senhor nessa noite, é que o Senhor continue nos dando saúde, a saúde que nós precisamos para viver. Porque o resto, ó Deus, nós corremos atrás. Então, Deus, nós queremos saúde, que o Senhor esteja dando isso para nós, que o Senhor esteja nos agraciando com isso. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não te conhece, que ainda não sabe dessa salvação que Jesus traz, essa paz interior, essa alegria interior, mesmo em volta de tantos problemas, de tantas coisas, se alguém aqui tem essa condição, que nessa noite ela possa encontrar com a verdade que é Jesus Cristo, e que ela possa ter essa paz que nós sentimos. Então, Deus, nós estamos aqui para celebrar aquele que é vitorioso, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em nome dele é que te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos ficar de pé e vamos celebrar o Senhor nessa noite. Com as palmas. Quero ver o povo de Deus animar. É vitorioso, porque eu vou de Cristo, hoje me fez mais que vencedor. Maior que está em mim, do que está no mundo, hoje me fez mais que vencedor.
Salvador. Teu Salvador. Nós vamos cantar esse cântico que nós cantamos na campanha de 40 dias com propósito. Cântico abençoado, maravilhoso. E a igreja canta bem bonito esse cântico. Quero ouvir a voz de você que está aqui, que faz parte dessa igreja. As mulheres começam.
te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com teus braços de amor, quero ser como criança, te amar pelo que és, dar a inocência, acreditar em ti.
Boa noite. Para vocês que me conhecem, eu sou o Léo. Eu comecei usando as drogas quando eu tinha 26 anos de idade. E Deus me mostrou que eu estava errado. E um dia eu estava chegando do trabalho, eu liguei para na época ele era amigo meu, liguei para um colega meu, comprei $300 de cocaína e comprei uns 3 six-packs de cerveja. E fui para minha casa. Depois eu fui abrir a cerveja, tomei uma minha, cheirei uma, cheirei duas, na terceira eu falei, meu Deus, olha sobre o teu filho, Deus, tem piedade dele. Eu estava sozinho no mundo, não achava felicidade na minha vida. Mas agora eu encontrei a felicidade. A felicidade é meu Deus. Amém. E hoje eu estou no Teen Challenge. E está mudando a minha vida demais, o Teen Challenge. Eu agradeço muito isso ao Otaviano Júnior. Por ele ter me botado naquele programa. Se não fosse ele, não seria o que seria. Não seria eu aqui agora, nesse momento, dando esse depoimento. Muito obrigado. Boa noite. Acho que alguns aqui já me conhecem. Meu nome é Luciano. Há um ano atrás, eu aqui estava junto com o choir do Teen Challenge. Vim aqui dar esse... Acho que é a primeira vez que eu dou um testemunho dessa igreja. Estou muito grato por aqui estar. Entendeu? Eu comecei a minha adicção aos 12 anos. Eu usei droga na minha vida por 15 anos. Perdi a tinha, perdi a família, perdi o filho. E hoje, graças a Deus, eu estou limpo. Entendeu? Eu tenho um trauma que de vez em quando fica marcado na minha vida. Quando eu era adolescente, nos meus 17 anos, estava numa fazenda, sou de Goiânia. Estávamos numa fazenda de um amigo, estávamos usando droga por 2 semanas, usando drogas e tomando bebida alcoólica, e decidimos ir para a cidade, para Goiânia, entendeu? Comprar mais droga, e nessa volta, entendeu? Não consegui dirigir, eu passei a direção para um amigo, entendeu? E esse amigo perdeu o controle do carro dentro da cidade, se alguém conhece, ali na Avenida Goiás. E capotamos o carro, e nesse acidente morreu 5 pessoas, 2 que estavam com a gente e 3 que estavam caminhando, que não tinha nada a ver, que estavam na calçada, entendeu? Então, o que eu tenho para dizer aos jovens que aqui está, entendeu? Antes de pensar de tirar uma carreira, ou fumar um baseado, tomar uma cerveja, o que seja, entendeu? Pense na sua vida, entendeu? Pense na sua vida porque não vale a pena. Eu tive que sofrer 15 anos para poder estar aqui dando esse testemunho, entendeu? Sou muito grato a essa igreja, ao pastor, ao Otaviano Júnior, com a sua família. Sou grato a vocês, porque sem vocês, entendeu? Nós não somos ninguém, porque vocês suportam o Teen Challenge. Entendeu? Eu agradeço muito, entendeu? Tudo pelo carinho que vocês têm quando a gente vem aqui apresentar, cantar para vocês, entendeu? Mostrar
mostrar o que é a vida das drogas, entendeu? Então, o que eu tenho aqui para agradecer é isso. O que eu tenho hoje eu falo diretamente aos jovens, entendeu? O que eu tenho para dizer que se você tem esse pensamento de hoje, se tem alguém aqui, não sei, tem esse pensamento de sair daqui hoje, tomar uma cerveja, fumar um baseado, que seja, entendeu? Não vale a pena, entendeu? Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mateus 6,33, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Então essa é a mensagem que eu tenho, entendeu? Segure na mão de Deus, caminhe, porque não vale a pena. Obrigado por tudo que vocês têm feito pela gente. O Alex chegou agora no programa. Seja bem-vindo, segure na mão de Deus, sabe? Você pode superar todas as dificuldades. Obrigado, boa noite. Eu gosto do pastor Ribamar, porque o pastor Ribamar está sempre pulando. E nós deveríamos pular todos os dias. Porque todos os dias nós temos coisas para agradecer a Deus. Coisas que vocês às vezes nem veem, mas que Deus nos livra antes da gente perceber. E eu estava esses dias vendo, como eu sou do ramo da música, eu gosto muito de assistir todos os programas relacionados à música. Nessa semana tinha a premiação da música americana. E quando a Mary J. Blige foi pegar o segundo prêmio que ela recebeu, ela disse uma coisa que me agradou profundamente. Porque quando os artistas chegam lá, eles não agradecem a Deus. Fazem milhões de dólares, vendem milhões de discos. Agradece ao papagaio, ao cachorro, ao gerente, mas se esquece de Deus. E a Mary J. Blige falou uma coisa interessante. Toda honra e toda glória é para Deus, porque eu não posso dar mais ninguém, somente a Ele. Você tem que ter coragem de dizer isso numa transmissão mundial de hoje em dia, porque eu não sei quantos fãs ela perdeu ontem, ou anteontem, no dia que ela disse isso. Com certeza perdeu alguns, mas ela vai ter muito mais que agradecer a Deus, porque Deus vai trazer muito mais do que ela perdeu. E agora eu vou cantar um hino. Vocês como tem muito a agradecer a Deus, nós, né? Então eu peço que vocês cantem juntos. Como agradecer a Jesus vem provar o seu amor sem mim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim. Vamos cantar de novo?
Não se esqueçam de pular todos os dias para a glória de Deus. Boa noite a todos. Uma noite de ação de graças muito abençoada a vocês. Eu gostaria então de ler o que eu escrevi para a família Faria, como expressão da minha gratidão, da gratidão da minha família, minha, da minha esposa, do meu filho, e também como demonstração do exemplo que eles têm dado para a vida da gente, para a vida da igreja. E uma vez que são vencedores que participam aqui, acho que isso também pode abençoar bastante a vida de todos. A nossa gratidão diretamente a Deus, mas também entendo que Ele gostaria que nós reconhecêssemos aqueles que por nós fazem. Então, a nossa gratidão também uns aos outros nesse dia de ação de graça. Então, a minha gratidão à família Faria. Acolhidos por anjos. Esse é o tema do texto que eu escrevi para eles. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Hebreus 13, versículo 2. O versículo bíblico que anuncia essa história faz parte das últimas recomendações do autor da carta aos Hebreus, que dizem respeito ao tratamento que os seus endereçados deveriam oferecer ao próximo, uma vez que haviam sido alcançados pela graça de Cristo. A prática da hospitalidade aparece como o primeiro item do que o autor apresenta como amor fraternal. O amor fraternal permanece. Não negligencieis a hospitalidade. O argumento que incentiva essa prática cristã é muito interessante e, é claro, contundente, pois ainda que indiretamente faz alusão a um episódio marcante da história patriarcal do povo de Israel, pois alguns, praticando, sem o saber, acolheram anjos. Abraão e Ló receberam 2 homens em suas casas, que para eles eram simplesmente viajantes. Entretanto, como enviados de Deus, anunciaram que Sara haveria de ter um filho e que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. O tio e o sobrinho, antes de entenderem o que estava acontecendo, receberam os 2 homens com muita hospitalidade e, sem que soubessem, acolheram anjos. Era no dia 31 de agosto passado. O avião aterrissou em São Francisco ainda pela manhã. Enfim, chegávamos à Califórnia. Cumpridos todos os trâmites necessários para que deixássemos o aeroporto, quando já procurávamos um telefone ou alguém conhecido, ouvi uma voz familiar, porém com um canto diferente do sotaque paulistano. Meio tímida, sem saber ao certo se era eu mesmo quem estava ali, Kiko. Assim começou uma história de expressão de amor fraternal através da hospitalidade, que
vale a pena ser contada, nem que seja em poucas palavras, como demonstração singela de gratidão e como um exemplo a ser seguido. Como anjos, nos sentimos em corte madeira, ao sermos tão bem recebidos por vocês, que mesmo antes de entrarmos no avião, ainda no Brasil, se dispuseram a dividir tudo conosco. Privaram-se da totalidade do aconchego de sua casa para nos oferecer um quarto confortável. Dispensaram tempo e vários outros recursos para nos atenderem e nos deixarem à vontade para começarmos uma nova vida na América do Norte. Até mesmo nas horas em que aquela vontade de voltar para trás bateu mais forte, vocês se dispuseram a conversar e confortar o nosso coração, revigorando o nosso ânimo. Como anjos, vocês atuaram. Demonstraram uma afinidade tão profunda com o que a fé cristã recomenda no quesito hospitalidade, que poderiam realmente acolher anjos, como Abraão e Ló. Assim, na verdade, os anjos dessa história não somos nós os hóspedes, mas sem que soubéssemos, fomos recebidos e amparados por anjos do Senhor. Muito obrigado, Luciano, Rosilene, Isabela, Lucianinho e Bruna, por nos permitirem experimentar o amor, a bondade e a provisão do Senhor tão intensamente através de suas vidas. Há em nós a certeza de que Deus os abençoará muito como fruto da fidelidade de vocês. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Amém. Sem brigas, em perfeita comunhão.
Nem soube falar, porque são tantas o que aconteceram. Ficar a noite toda aqui. Mas eu agradeço a Deus pelo amor que tem por mim, por todos nós. Um amor que me deixa até sem graça, porque eu não consigo retribuir o amor que ele tem por mim. Acho que ele entende minha fraqueza. E segundo, pela minha família, agradeço a Deus pelo meu marido. Eu sou uma pessoa que nunca saiu do meu lado, independente das circunstâncias. Sempre ele do meu lado, e ele faz o que o apóstolo Paulo dá como mandamento, que é ter o amor incondicional à esposa e pensamento por mim. Duas bênçãos que aconteceram esse ano, Deus me fez ficar tão forte, que eu conheci Jesus, eu batizei esse ano, e por causa disso tudo, o processo, eu pude ter mais força, mais paz interior, mais felicidade, independente das circunstâncias. E eu agradeço a Deus porque por eu não conseguir. Eu tenho uma irmã que é 1 ano só a diferença de mim e a gente nunca deu certo, a gente sempre brigou. Minha mãe fala que quando ela nasceu eu ia no berço e beliscava sempre, a gente não dava certo. E sempre trazia um cansaço a todo mundo, que a gente sempre brigava. A gente veio para os Estados Unidos, continuou brigando, nunca dava certo. E esse ano a gente virou melhores amigas. Eu amo minha irmã de todo o coração, agradeço a Deus todos os dias de poder ligar para ela, independente do horário, 3 da manhã, 7 da manhã, qualquer horário. E porque eu fiquei tão feliz de ter reconciliado com ela, que eu quis dar o mesmo para minha filha, porque a gente decidiu ter só uma filha. Então, a gente decidiu ter outra para... Eu preciso dar para ela a felicidade que eu tenho, que é de ter irmãs, eu não queria privar isso dela. A segunda que, quando a gente finalmente, teve neném, que aí fez o exame de sangue para saber se estava tudo ok, aí a médica falou que tinha a possibilidade de neném ser síndrome de Down. Então, eu agradeço a Deus mais uma vez, porque se eu não tivesse em Cristo, eu não sei como que eu ia receber essa notícia, como que eu ia lidar com a situação toda. Então, a gente fez os exames e deu no ultrassom, falou que estava tudo ok, que não tinha nenhum problema, mas eu continuei pedindo a Deus que, se fosse a vontade de Deus que me desse uma filha,
um problema que eu aceitaria essa cruz, eu aceitaria que eu nunca tiraria e que eu teria essa filha Mariela de todo o coração. Então, por mais que a votação coloque algo perfeito, graças a Deus, eu também estaria disposta a criar uma filha com síndrome de Down, se fosse a vontade de Deus. Eu acho que isso só vem de Deus, só porque eu estou em Cristo foi possível pensar assim. O pastor é muito massa, gente. Muito feliz com ele. Gostaria que você agora desse 5 minutos da sua atenção. 5 minutos. E em silêncio nós vamos mais rápido do que se nós nos movimentarmos. Diz assim a palavra do Senhor, para que você saia daqui sabendo alguma coisa de Deus para você. Você está numa igreja, você precisa saber. No capítulo 3 de Efésios, no verso número 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Eu quero dizer para você, só para a gente não perder o nosso tempo, eu preparei uma mensagem de meia hora para você, mas vou falar em 5 minutos. E os 5 minutos estão passando. Mas eu quero que você aprenda uma coisa. Se no ano de 2006, Deus deu a você muitas bênçãos, esse versículo que nós acabamos de ler está dizendo que no ano de 2007 Deus vai dar muito mais bênçãos. Está entendendo? Porque essa é a vontade de Deus. Deus no ano de 2007 Ele está preparado para dar a você muito mais do que você tem pedido em 2006 e muito mais do que você tem pensado em ter dele. Eu quero contar para você 3 histórias para terminar esse sermão. A primeira história é uma história que vai ilustrar a você que Deus quer dar e às vezes nós não estamos abertos para observar e pegar a oportunidade que Deus manda para a nossa vida. Então conta-se uma história de um homem chamado Todd Jacob. Esse homem era um expert em programa de software. Esse homem era um homem que ele desenhava todos os tipos de programas dentro do computador. Um dia ele tinha um sonho de montar uma grande loja, uma grande rede de computação. Um dia esse homem, ele estava ali, olhou uma menina e logo depois de alguns anos se casou com essa menina. E quando se casou, logo 1 ano depois ela ficou grávida. E os sonhos de Todd Jacob de ter uma grande loja de computador e de programa foi por água abaixo, porque ele teria que trabalhar para ele fazer as coisas que ele precisava para suprir as necessidades dentro da sua casa. Um dia, um homem visitando uma loja que ele trabalhava, uma loja de computador pequena, numa cidade do interior dos Estados Unidos, chegou a ele e disse: Todd, você não quer montar uma companhia comigo? Eu fiquei sabendo que você, Todd, é uma pessoa que saca muito de computadores, de programas. E eu estou com dinheiro para investir, quero investir nisso. Ele olhou para aquele homem e disse: olha, eu tinha algum talento, eu realmente manjava disso, eu realmente queria e tinha esse sonho, mas eu não posso mais, porque eu estou com uma filha, e essa filha agora precisa de um alimento, precisa de escola, e eu vou fazer o seguinte: eu vou continuar no meu trabalho, porque meu trabalho não é um trabalho que eu ganho muito, mas é um trabalho constante, que pinga sempre uma grana para nós, e nós temos passado não tanta necessidade como pensávamos que iríamos passar. Anos depois, aquele jovem Todd Jacob percebeu que quem havia visitado ele era nada mais nada menos que Bill Gates. Então hoje ele sai e dá o seu testemunho às pessoas, dizendo das oportunidades que Deus dá para nós e bate na nossa porta, e nós não agarramos nessas oportunidades. Então nesse ano de 2007, que você fique atento a todas as oportunidades. Não olhe para os problemas, olhe para as soluções dos problemas. Não olhe para as coisas erradas, para as pessoas negativas. Olhe para as pessoas positivas. Ande buscando aquilo que Deus tem para você. A segunda história é a história do sapo que morava e que nasceu numa cisterna.
O sapinho nasceu numa cisterna, juntamente com seu avô, ali sua avó, e também seus pais e seus irmãos. O sapinho todos os dias nadava naquela cisterna e ele se divertia ali com seus irmãos. Aquilo para ele, aquela cisterna era o máximo. Aquilo para ele era tudo. Ele se divertia, ele brincava, ali ele tinha um alimento, ali tinha o carinho da mãe, do pai e tinha o carinho dos avós. Mas aquele sapinho, todos os dias ele olhava lá para cima e ele via que havia uma luz. E ele, muito curioso, um dia bem cedo, antes da sapaiada toda acordar, antes de todas aquelas pessoas acordarem, ele subiu devagarzinho, foi pulando, pulando, conseguiu chegar. Quando ele chegou lá em cima, ele se deparou logo com um pequeno lago. E ele foi e se jogou na primeira planta que ele acabara de ver ali naquele momento. E foi pulando de planta em planta. Quando ele chegou, quando ele viu, ele estava diante de um lago muito grande. E ele continuou pulando, pulando, pulando. E quando ele viu, ele estava diante de um grande oceano. Aquele sapinho, quando viu o oceano, pode estar dando microfonia. Aquele sapinho, quando viu o oceano, ele ficou maravilhado com tudo aquilo. E ele percebeu que onde ele morava, naquela cisterna, certo? Era apenas alguma coisa que Deus estava dando para ele. Mas que Deus havia muito mais para dar. Aquele sapinho volta do oceano, lago grande, depois ele vai para o lago pequeno e pula dentro da cisterna e fala para todos os seus familiares: olha, lá fora tem muito mais coisas do que essas que nós estamos acostumados aqui. Moral da história: muitas pessoas estão satisfeitas com essa cisterna, porque toda a parentela do sapo foi para fora. Apenas um irmão que estava ali, talvez um pouquinho fora do peso, não deu conta de subir e permaneceu ali na cisterna, porque ele dizia que aquilo ali era tudo para ele. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que Deus não tem só apenas uma cisterna, um laguinho pequeno, um lago grande. Deus tem um oceano para você de bênçãos, que nós não pegamos porque nós não acreditamos nele, não acreditamos que ele pode nos dar. E a terceira história, para terminar, foi de uma mulher, de todos, uma escritora, mas ela mandava os livros para a editora e sempre vinha certos livros fechados dizendo que o livro não era bom e que o livro dela não fez sucesso nenhum. Mas ela sempre falava para os seus vizinhos, para os seus amigos, que daquela caixa de correio iria sair para ela uma grande fortuna. As pessoas que viviam perto dela viviam falando para ela: e aí, chegou a fortuna pelo correio? E aí, chegou a fortuna? Não chegou, mas vai chegar. Então sempre ela falava: não chegou, mas vai chegar. Sempre ela não deixou de ter a fé que nós precisamos ter. Um dia ela pegou um envelope, abriu o envelope, tinha um cheque, vamos supor, de uns $200 mil. Ela olhou aquele cheque e viu, o cheque tinha uma carta. E aquela carta tinha o seguinte: que um parente dela, distante, que ela nunca viu, que ela nunca conheceu, que ela nunca passou na frente dele, ao morrer distribuiu toda a sua fortuna com várias pessoas da família, e ela foi uma das que foram beneficiadas. Então, não veio de um jeito, mas veio do outro. Então, meu amado, às vezes você está esperando que Deus te dê a bênção de um meio, por um meio, mas Deus está vindo aqui por trás para te dar a bênção e você não quer virar para trás. Quero dizer para você que essas três histórias têm muito a ver comigo e com você. Se você quer prosperidade espiritual, que é a melhor de todas que eu tenho pedido, se você quer prosperidade financeira, sentimental e todas essas outras prosperidades, que você preste atenção nessas três histórias e viva essas três histórias na sua vida, e que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer pelo alimento que vamos comer nessa noite. Pai, nós somos gratos por essa programação, porque eu não precisei trazer Kleber Lucas, eu não precisei trazer Aline Barros, eu não precisei trazer Alda Célia, eu não precisei trazer Ademar de Campos, eu não precisei trazer nenhum artista, ó Deus, para termos uma noite maravilhosa, com músicas maravilhosas. Não foi quem pregou aqui, talvez,
um dos maiores pregadores, Billy Graham, mas o Senhor usou a mim, usou os meus irmãos para trazer algo diferente nessa noite, para que todos aqui se divertissem, para que todos aqui ficassem sabendo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero te agradecer pelos testemunhos que aqui foram falados, que muito serviu para nos encorajar. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela comida que foi preparada para nós desde ontem, porque tudo saiu de acordo com o Senhor previu, porque tudo está de acordo com o teu tempero, porque tudo está de acordo com o teu gosto, e nós estamos alegres por isso. Pai, abençoe a nossa igreja, abençoe essa igreja, Senhor, multiplica essa igreja de bênçãos, para que esse povo, ó Deus, possa ver que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo alimento que vamos comer, porque nós sabemos que veio do Senhor. E como há muitos séculos atrás, aquele grupo de americanos agradeceram o Senhor, porque o Senhor poupou a vida deles, e porque também o Senhor deu a eles o mantimento do ano, nós estamos aqui hoje, ó Deus, parados para dizer muito obrigado por tudo que tu tem feito por nós. No nome precioso de Jesus é que te agradecemos. Amém e amém.